pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Ayla Maria. Vou continuar a leitura do Diário da Santa Faustina a partir do parágrafo 160. Jesus, eu confio em vós. Peço a graça da unção, peço a bênção, Senhor, para mim e para todos que estão ouvindo e assistindo a leitura. Obrigado, Senhor. Parágrafo 160. O dia da cruzada, que é o 5º dia do mês, coincidiu, desta vez, com a primeira sexta-feira. Era o meu dia, aquele no qual devo estar em vigília diante de Jesus. Nesse dia, coube-me desagravar o Senhor por todas as ofensas e ultrajes, rezar para que, nesse dia, não fosse cometido nenhum sacrilégio. O meu espírito, nesse dia, estava inflamado de especial amor para com a Eucaristia. Parecia-me que eu estava transformada em fogo ardente. Quando, para tomar a comunhão, me aproximei do sacerdote que me entregava a Jesus. Vi uma outra hóstia que se prendeu à sua manga e eu não sabia qual receber. Hesitei por um instante, mas o sacerdote, impaciente, fez sinal com a mão para que eu comungasse. Quando recebi a hóstia que me deu, a outra caiu nas minhas mãos. O padre ia distribuindo a comunhão até o final da balaustrada. E eu segurava o Senhor nas minhas mãos durante todo esse tempo. Quando o sacerdote aproximou-se novamente, entreguei-lhe a hóstia para que a colocasse no cálice, porque no momento em que recebi Nosso Senhor, não podia dizer que a outra havia caído, mas só depois de a ter consumido. Enquanto tinha a hóstia na mão, senti um amor tão vigoroso que durante todo esse dia não consegui comer ou voltar a mim. Da hóstia ouvi estas palavras: desejei repousar nas tuas mãos e não só no teu coração. Nesse momento vi o menino Jesus, mas quando se aproximou o sacerdote, vi novamente só a hóstia. Parágrafo 161. Ó Maria, Virgem Imaculada, cristal puro para o meu coração, tu és minha força, ó âncora firme, tu és o escudo e a proteção do coração fraco. Ó Maria, tu és pura e incomparável, Virgem e Mãe ao mesmo tempo. Tu és bela como o sol, sem mancha alguma. Nada se pode comparar com a imagem da tua alma. Tua beleza encantou o olhar do 3 vezes santo, que desceu do céu, abandonando o trono da sede eterna, e assumiu do teu coração corpo e sangue, por 9 meses, ocultando-se no coração da Virgem. Ó Mãe Virgem, ninguém compreenderá que o Deus incomensurável se torne homem, e apenas por seu amor e sua misericórdia insondável. Por ti, ó Mãe, foi-nos dado viver com ele pelos séculos. Ó Maria, Mãe Virgem e porta do céu, por ti nos veio a salvação, e toda graça flui para nós por tuas mãos, e apenas a fiel imitação de ti me santificará. Ó Maria, Virgem, lírio mais belo, teu coração foi o primeiro sacrário de Jesus na terra, e só porque a tua humildade foi a mais profunda, foste elevada acima dos coros dos anjos e dos santos. Ó Maria, minha doce Mãe, entrego-te minha alma, meu corpo e meu pobre coração. Sê a guardiã da minha vida, especialmente na hora da morte, na última luta. Parágrafo 162.
Jesus, confio em vós. Ano de 1937, mês 1, dia 1. Cartão do controle interior da alma. Exame de consciência particular. Unir-me a Jesus misericordioso. Prática. Silêncio interior. Estrita observância do silêncio. Consciência. Janeiro. Deus e a alma. Silêncio. Vitória. 41. Quedas. 4. Jaculatória. E Jesus se calava. Fevereiro. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 36. Quedas. 3. Jaculatória. Jesus, confio em vós. Março. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 51. Quedas. 2. Jaculatória. Jesus, inflamai de amor o meu coração. Abril. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 61. Quedas. 4. Jaculatória. Com Deus tudo posso. Maio. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 92. Quedas. 3. Jaculatória. No seu nome está a minha força. Junho. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 64. Quedas. 1. Jaculatória. Tudo por Jesus. Julho. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 62. Quedas. 8. Jaculatória. Descansai, Jesus, no meu coração. Agosto. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 88. Quedas. 7. Jaculatória. Jesus, vós sabeis. Setembro. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 99. Quedas. 1. Jaculatória. Jesus, escondei-me no vosso coração. Outubro. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. 41. Quedas. 3. Jaculatória. Maria, uni-me a Jesus. Aqui um outro cartão. Retiro. Novembro. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. Quedas. Jaculatória. Ó meu Jesus. Misericórdia. Dezembro. Deus e a alma. Silêncio. Vitórias. Quedas. Jaculatória. Salve, hóstia viva. Parágrafo 163. J.M.J. Ano de 1937. Exercício geral. Ó Santíssima Trindade, quantas vezes o meu peito respirar, quantas vezes o meu coração bater, quantas vezes o meu sangue pulsar em mim, outras tantas 1000 vezes desejo adorar a vossa misericórdia. Desejo transformar-me toda em vossa misericórdia e ser um vivo reflexo vosso. Ó meu Senhor, que a vossa misericórdia, que é insondável e de todos os atributos de Deus o mais sublime, se derrame através do meu coração e da minha alma sobre o próximo. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atenta às necessidades dos meus irmãos e não me permitais permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras, e não se cansem jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés,
para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga e o cansaço. O meu repouso esteja no serviço ao próximo. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém receba uma recusa do meu coração. Que eu conviva sinceramente, mesmo com aqueles que abusam de minha bondade. Quanto a mim, me encerro no coração misericordiosíssimo de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenha que sofrer. Vós mesmos mandais que eu me exercite em 3 graus de misericórdia. Primeiro, ato de misericórdia, de qualquer gênero que seja. Segundo, palavra de misericórdia, se não puder com ação, então com a palavra. Terceiro, oração, se não puder demonstrar a misericórdia com a ação nem com a palavra, sempre a posso com a oração. A minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. 4 páginas deixadas em branco. Parágrafo 164. JMJ. Varsóvia, ano de 1933. Provação ante dos votos perpétuos. Quando soube que devia sujeitar-me a esse tempo de provação, o meu coração exultou de alegria perante graça tão extraordinária que são os votos perpétuos. Fui diante do Santíssimo Sacramento e quando mergulhei em oração de ação de graças, ouvi na alma estas palavras: minha filhinha, tu és a minha delícia, o alívio do meu coração. Concedo-te tantas graças quantas puderes carregar. Sempre que quiseres proporcionar-me alegria, fala ao mundo da minha grande e insondável misericórdia. Parágrafo 165. Algumas semanas antes de eu receber o aviso de que faria esse período da provação, quando entrei por um momento na capela, Jesus me disse: neste momento, as superioras estão avisando quais irmãs devem fazer os votos perpétuos. Nem todas conseguirão essa graça, mas elas mesmas são culpadas disso. Quem não aproveita as pequenas graças, também não recebe as grandes. Mas tu, minha filha, receberás essa graça. Uma alegre surpresa apoderou-se de minha alma, já que alguns dias antes uma das irmãs me tinha dito: a irmã não será admitida naquela terceira provação. Eu mesma farei o possível para que não permitam que a irmã faça os votos. Nada respondia àquela irmã, mas isso foi muito penoso para mim e procurei disfarçar a minha dor o melhor que podia. Ó Jesus, quão admiráveis são os vossos desígnios! Agora vejo que as pessoas por si só pouco podem, porque fui admitida a essa aprovação, tal como Jesus me havia dito. Parágrafo 166. Na oração, sempre encontro luzes e força de espírito, embora haja momentos difíceis e muito penosos. Muitas vezes não posso compreender que tais coisas possam acontecer no convento. Deus, às vezes, permite coisas estranhas, mas isso acontece sempre para que se manifeste na alma a virtude ou para que ela se exercite. É por isso que existem os dissabores. Parágrafo 167. Hoje, novembro de 1932, vim a Varsóvia para a terceira aprovação. Após cumprimentar afetuosamente as queridas madres,
entrei por um momento na pequena capela. De repente, a presença de Deus inundou a minha alma e ouvi estas palavras: Minha filha, desejo que o teu coração seja formado a exemplo do meu coração misericordioso. Deves ficar completamente impregnada pela minha misericórdia. A querida Madre Mestra logo me perguntou se eu já tinha feito retiro neste ano. Respondi que não. Portanto, a irmã deve primeiro fazer um retiro pelo menos de 3 dias. Graças a Deus, em Walendou estava sendo realizado um retiro de 8 dias e, portanto, eu podia aproveitar. Surgiram, porém, dificuldades quanto à viagem para esse retiro. Certa pessoa opôs-se muito a isso e já fora decidido que eu não iria. Após o almoço, entrei para uma adoração de 5 minutos. Então vi Nosso Senhor que me disse: Minha filha, estou te preparando muitas graças que alcançarás nesse retiro que vais começar amanhã. Eu respondi: Mas Jesus, o retiro já começou e eu não devo ir. E disse-me: Prepara-te para amanhã começar o retiro. E a tua partida eu resolverei com as superioras. E de repente, Jesus desapareceu. Comecei a pensar como seria isso. Contudo, imediatamente deixei de pensar como isso iria acontecer e dediquei esse momento para pedir luzes ao Espírito Santo, a fim de que me permitisse conhecer toda a minha miséria e, em seguida, saí da capela para o meu trabalho. Logo depois, a Madre Geral mandou chamar-me e disse: A irmã vai ainda hoje com a Madre Valéria para Walendou, de modo que já amanhã mesmo possa começar o retiro. Por uma feliz coincidência, está aqui a Madre Valéria e então poderão ir juntas. Menos de 2 horas depois, eu já estava em Walendou. Recolhi-me por um momento e reconheci que problemas desse gênero só Jesus consegue resolver. Parágrafo 168. Quando me viu, aquela pessoa que tanto se opunha à minha participação nesse retiro demonstrou a sua surpresa e insatisfação. Eu, no entanto, como se nada fosse, cumprimentei-a cordialmente e fui falar com o Senhor para pedir orientação sobre o modo como deveria proceder durante os exercícios espirituais. Parágrafo 169. Eis a minha conversa com Nosso Senhor antes de começar o retiro. Jesus me disse que esse retiro seria um pouco diferente dos outros. Na convivência comigo, procura manter uma profunda paz. Afastarei todas as incertezas a esse respeito. Eu sei que, agora, no momento em que falo contigo, estás tranquila, mas, quando deixar de falar, começarás a procurar dúvidas. No entanto, fica sabendo que de tal forma fortalecerei a tua alma que, mesmo que queiras inquietar-te, isso não estará em teu poder. Como prova de que eu estou falando contigo, no 2º dia do retiro, irás te confessar com o sacerdote que está pregando o retiro. Quando ele terminar a palestra, procura-o e conta-lhe os receios que tens ao meu respeito, e eu te responderei pela boca dele, e então cessarão os teus receios. Durante esse retiro, mantenha um silêncio tão rigoroso como se nada existisse em tua volta. Falarás apenas comigo e com o confessor, e para as superioras pedirás apenas as penitências. Alegrei-me imensamente por Jesus ter me demonstrado tanta benevolência e por sua condescendência.
Parágrafo 170, primeiro dia do retiro. De manhã, procurei ser a primeira na capela, antes da meditação. Tive ainda um pouco de tempo para uma oração ao Espírito Santo e à Mãe Santíssima. Pedi com fervor à Mãe de Deus que me conseguisse a graça da fidelidade nessas inspirações interiores e que eu cumprisse fielmente toda a vontade de Deus. Comecei esse retiro com uma especial coragem. Parágrafo 171. Luta para guardar silêncio. Como normalmente ocorre, para o retiro vêm irmãs de diversas casas. Uma das irmãs, que eu não tinha visto havia muito tempo, veio até a cela e disse-me que tinha algo para me dizer. Nada lhe respondi, e ela percebeu que não queria interromper o silêncio. E ela comentou: não sabia que a irmã é tão esquisita, e saiu. Percebi que essa pessoa não tinha nada para tratar comigo, além de satisfazer a curiosidade egoísta. Ó Deus, ajudai-me a me manter fiel. Parágrafo 172. O padre que pregava o retiro era da América. Veio à Polônia para um breve período e aproveitou aquela oportunidade para pregar o retiro para nós. Percebia-se nesse homem uma grande vida interior. A sua postura manifestava a grandeza do espírito. A mortificação e o recolhimento eram os seus traços dominantes. Contudo, apesar das grandes virtudes que esse sacerdote possuía, eu sentia as maiores dificuldades em abrir-lhe a minha alma quanto àquelas graças, pois, quanto aos pecados, sempre é mais fácil. Com relação às graças, realmente tenho que fazer um grande esforço. E assim mesmo, acabo não dizendo tudo. Parágrafo 173. Tentações do demônio durante a meditação. Fui tomada de um estranho temor de que o sacerdote não me compreendesse, ou ainda de que ele não teria tempo para que eu pudesse confessar tudo. Como lhe contarei tudo isso? Se ainda fosse o Frei Bukowski, eu o faria com mais facilidade. Mas esse jesuíta é a primeira vez que eu vejo. Recordei-me aqui do conselho que Frei Bukowski me tinha dado. Quando estivesse fazendo retiro, deveria anotar, ao menos em resumo, as luzes que Deus me enviasse, ou então fazer-lhe um relato disso, ainda que abreviado. Oh, meu Deus! Um dia e meio passou tão facilmente e eis que se inicia agora uma luta de vida e morte. Dentro de meia hora começará a conferência e depois devo ir confessar-me. O demônio tenta convencer-me de que, se as superioras tinham dito que essa minha vida interior era uma ilusão, por que motivo perguntar de novo ao confessor e incomodá-lo? Afinal, a Madre X te disse que o Senhor não convive dessa maneira com almas tão miseráveis. O mesmo te responderá também esse confessor. Por que tens que contar isso? Afinal, não são pecados. E a Madre X te disse claramente que toda essa familiaridade com Jesus é fantasia, pura histeria. Por que então tens que falar sobre isso a esse confessor? Farias melhor se considerasses tudo isso como uma ilusão. Olha, já sofrestes tantas humilhações e muitas ainda te esperam, e mesmo as irmãs sabem que é uma histérica. Parágrafo 174. Jesus, exclamei com toda a força da minha alma. Nisso o padre veio fazer a conferência. Falou pouco, como se estivesse pressa. Terminada a conferência, foi ao confessionário. Olhei e vendo que nenhuma das irmãs se dirigia para lá,
Levantei-me imediatamente do meu genuflexório e coloquei-me diante do confessionário. Não havia tempo para pensar. Em vez de contar ao padre as dúvidas que os outros me levantaram com relação a Jesus, comecei a contar todas essas tentações que estão descritas acima. Mas o confessor logo percebeu toda a minha situação e disse: a irmã não confia em nosso Senhor por estar ele procedendo tão benignamente com a irmã? Pois bem, fique inteiramente tranquila. Jesus é seu mestre, irmã, e a convivência da irmã com ele não é histeria, nem fantasia ou ilusão. Saiba, irmã, que está no caminho certo. Peço-lhe que procure ser fiel a essas graças. A irmã não pode afastar-se delas. Para as superioras, a irmã não precisa falar dessas graças interiores, a não ser por ordem expressa de Jesus. E ainda seria bom entender-se antes com o confessor. Mas, se o Senhor exige alguma coisa que é exterior, então, depois de entender-se com o confessor, deve cumprir essa exigência, custe o que custar. Por outro lado, a irmã deve contar tudo ao confessor. Não existe absolutamente outro caminho para a irmã. Peça a Deus um diretor espiritual, porque de outra forma a irmã desperdiçará esses grandes dons de Deus. Repito mais uma vez, fique tranquila, a irmã se encontra no caminho certo. Não se preocupe com mais nada, mas seja sempre fiel a Jesus, não importando com o que outros possam dizer. Justamente com almas tão miseráveis é que o Senhor convive, e quanto mais a irmã se rebaixar, tanto mais perto Jesus estará da irmã. Paro aqui. Agradeço pela audição, por estarem comigo. Deus abençoe.